Então, boa noite. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo e nós vamos falando sobre esse processo erosivo aí no solo. Nós vamos analisar as ações que contribuem para o aumento, né, do empobrecimento desse solo. Bom, então eu vou começar aqui com essa charge, né? Diz assim, com essa imagem, né? Que diz assim: houve um tempo, meu filho, que tudo isso eram árvores. E o garoto pergunta: o que são árvores, papa? Será que algum dia a gente vai chegar a isso, né? A um de nossos filhos não conhecerem as árvores, não conhecerem o que são, né? Tem vários filmes por aí que demonstram isso. Isso pode ser uma realidade do futuro, né? A gente não sabe até que ponto o ser humano pode chegar e as consequências que isso aí pode gerar. Então vamos lá. O primeiro processo que é bastante cobrado no Enem é a desertificação. O que é a desertificação? É o processo, né, de degradação que ocorre em climas áridos, semiáridos e subúmidos, né? São esses climas aqui. E em que o índice de chuva é inferior ao índice, né, de evaporação. Em que sentido? Ele chove, né? Mas a evaporação, ela é muito maior. Então, se chove, se evapora mais do que chove, a gente tem um solo seco. A gente chama esse processo aí de desertificação. Existem vários conceitos, tá, de desertificação, mas esse aqui é um dos que é mais utilizados. Então, você tem que lembrar onde ocorre. Ocorre em clima árido, não é só em clima de semiárido, né, que a gente lembra muito do Nordeste, mas também pode ocorrer em clima subúmido. E ele ocorre justamente porque evapora mais do que precipita, do que chove, né? E os índices de chuva, eles são bem inferiores a 1.400. No caso, no Nordeste aqui é 800 milímetros, né? Então, tem que ser menor que 1.400, ok? Então, isso é a desertificação. Alguns autores relatam que se um solo ele é desertificado, ele é pobre, perde, né, os seus nutrientes, ele não tem mais solução. Em que sentido? Não nasce. Você pode plantar qualquer coisa, não nasce. Se o solo for desertificado, não nasce. Diferente dele estar em processo de desertificação. Aí sim, tem uma solução, eu coloco ali um adubo, eu coloco algum tipo de nutriente que possa modificar esse solo. Mas se ele estiver desertificado, não tem mais o que fazer, gente. Tá? Não tem mais solução. O segundo, de onde ocorre a desertificação? No nordeste do Brasil, que tem o clima semiárido, anota isso aí. Aí nós temos a arenização. A arenização, ela ocorre aonde? No sul. Então, essa é a diferença básica cobrada na sua prova, tá? É o mesmo processo, basicamente, é a perda dos nutrientes do solo, é o empobrecimento do solo, só que a arenização ocorre no sul, a desertificação ocorre no nordeste. E a arenização é justamente a remoção da cobertura vegetal, aquelas plantinhas aqui, ó, dessa que estão aqui em cima, é a remoção em que os solos vão ficar o quê? Arenosos, com aspectos aí arenosos. Então, quando eu tiro uma árvore, quando eu desmato, quando as características climáticas não favorecem, isso gera essa perda de nutrientes do solo, que a gente pode ser denominado de desertificação e arenização, dependendo da localização, tá bom? E a arenização é quando o solo se torna aí arenoso. Assoreamento. O assoreamento, ele é o entupimento, posso chamar essa palavra, para tentar exemplificar isso para vocês, do rio. Em que sentido? Ó, eu tenho aqui uma caixa. Eu tenho essa caixa. E essa caixa, ela cabe dentro dela apenas
2 litros de água, tá bom? Então, essa é a caixa normal. Tu tem outra caixa em que tu, antes de colocar esses 2 litros de água, tu pega e coloca dentro dela 5 pedras. Tu coloca várias pedras dentro dessa caixa. 5 pedras. E tu vai querer colocar novamente os 2 litros de água, porque tu quer 2 litros. Tu vai conseguir colocar os 2 litros de água aqui dentro dessa caixa? Não. Tu vai colocar os 2 litros, o que vai acontecer com esse litro? Ó, ele vai derramar. Por quê? Porque o espaço, eu acabei apagando, porque o espaço ocupado pela água agora está sendo ocupado por quem? Pelas pedras, né? Pelas pedrinhas que estão aqui, ó, né? Então, por isso que essa água não vai mais ter o mesmo espaço de antes. É isso que ocorre aqui nos rios, ó. Eu tenho um rio que ele tem esse leito é esse espaço aqui, ó, desse rio. E o que o homem faz? O homem joga lixo, o homem joga restos de plantas, o homem joga restos de cana-de-açúcar, restos industriais, e ele vai ocupando o espaço que era da água, vai ocupando o espaço natural do rio. Quando ele ocupa esse espaço natural, quando chove, porque a natureza é assim, ela sempre quer o seu espaço de volta, e ela vai lá procurar o espaço que tinha antes. Tá aqui o leito do rio, ó. Só que o homem jogou lixo, o homem jogou restos industriais, restos de casa, e quer o mesmo espaço. Só que ela não vai mais encontrar essa água. Então, essa água, quando chove, ela vai para as cidades, ela vai para as casas que estão aqui do lado, ó. E aí ocorre as chamadas inundações. É assim que ocorrem as inundações, né? Ainda tem um problema que esse solo aqui, ele é impermeável. É um solo que a água não infiltra, né? Então é um solo que dificulta justamente processo ambiental nessas cidades, né? Porque a água ela vai escorrer. Como assim? O solo não infiltra? Aqui tem um solo urbano, tá? Esse solo é diferente do solo rural. O solo urbano aqui, ó, tem um calçamento. Então, quando a água bate aqui, ela não consegue infiltrar por causa desse material aqui rígido. Então, o que a água vai fazer? Vai escoar. E aí gera também as inundações nas cidades. Então, esses são os 2 problemas centrais: o material do solo e o assoreamento. Então, o assoreamento é o depósito de sedimentos nos cursos d'água provocado pela retirada da vegetação, que é essas matas ciliares que ficam aqui, ó, ao redor. Isso aqui é a mata ciliar, bom? Resumindo, é o entupimento do rio por sedimentos. Nós temos o desmatamento também, que é um problema muito forte, que a retirada da vegetação vai favorecer esse desgaste, né, aí do solo. E ainda tem a queimada, né? Inicialmente a queimada favorece, tá, pessoal? Na primeira queimada ela favorece. Como assim favorece, Dani? Olha, tu tá queimando matéria orgânica, ela vai ficar ali naquele solo. Então, tem muitos nutrientes ali, mas se isso é feito de forma constante, vai provocar grandes impactos no solo. Nós temos também as queimadas, né, que vão estar falando de desmatamento, né, acabei misturando aqui os dois. Desmatamento é a retirada, a queimada provoca a extinção aí dos nutrientes do solo. Nós temos a lixiviação. O que seria essa lixiviação? A lixiviação, desculpa aí, passou sem querer, é a varredura dos nutrientes mais leves. Como assim?
Tu imagina aqui um solo. E nesse solo, o que acontece? Tu imagina que tem dois minerais, um ferro, né, maior, aqui, e uma areia, tá? Qual desses materiais vão ser levados primeiro? Imagina que também tem uma pontinha. Qual é o que vai ser levado primeiro? Quem vai ser levado primeiro vai ser os minerais mais leves, como por exemplo a areia, né? A areia vai ser levada. Quem mais vai ser levada? A planta. Tudo isso vai ser levado. E quem vai ficar aqui nesse solo? O ferro. O ferro vai ficar aqui, né? Por quê? Porque ele é um material denso, pesado, né? Então, isso é normal. Em todo o solo, né, os minerais mais leves são levados e os pesados ficam. E esses materiais pesados, eles são materiais muito ácidos e isso favorece o empobrecimento do solo. Então, lixiviar é como se fosse a lavagem. Por isso que tem aqui, ó, varredura dos nutrientes leves. É a lavagem no solo. Como assim a lavagem? Chove, aí a água da chuva leva os minerais leves e fica aqui os minerais pesados, tá bom? Laterização é a consequência da lixiviação. Quando o material leve é levado e fica pesado, o que esse pesado é? Esse pesado é um material ácido, então forma uma crosta laterítica, avermelhada, com pH alto, né? Solo ácido. Ele também é chamado de solo laterítico ou canga, né? Então, principalmente na região norte, que é um solo muito infértil, né? Que é um solo muito pobre. E uma das soluções para isso é a calagem, né? Que a gente vai falar mais à frente. Então, a consequência da laterização é da lixiviação, é a laterização, que é o solo ácido, tá bom? E nós temos também a salinização, né? Bastante comum também aí nas regiões áridas e semiáridas. Uma das principais formas da salinização ocorrer no mundo, no Brasil, é a mudança dos recursos hídricos, tá? Além disso, práticas agrícolas aí incorretas, tá bom? Técnicas de irrigação. Mas o principal que a gente tem aí como foco é a adaptação do curso d'água, que faz com que essa água não receba, né, mais o aporte hídrico que ela tinha anteriormente. Então, os principais fatores responsáveis pela degradação do solo né, o uso para pastagem, é o gado, gente. O gado é sempre o responsável, né? A agropecuária. 30% é o desmatamento, que pode ser utilizado para madeira, enfim. Lembra que nem sempre o desmatamento é para utilização da madeira. Tem gente que abandona a madeira em um determinado espaço e nem utiliza, porque o foco mesmo é a questão da questão do gado, né? Vamos lá. Nós temos os sulcos, as ravinas e as vossorocas. Os sulcos, essas são como se fosse lista. Quando chove, lembra que quando chove na sua casa, perto da sua casa, não fica aquela lista? Por onde a água passa, fica aquela lista, né? Aqui também, ó, é onde a água passou, deixou essas listrinhas aqui, como vocês estão vendo. A gente chama isso de sulcos. Quando esses sulcos são maiores, a gente chama eles de ravinas. E quando ele causa aquele estrago total, a gente chama de vossorocas, que é maior de 50 centímetros. Então, sulcos são bem menores, ravinas intermediários e aquele grande estrago é a vossoroca. Né? Não confunda com pororoca, tá? Lá no norte, a onda lá do encontro do rio com o mar. É vossoroca. São aqueles buracos, aquela erosão, né, que foi causada pela água da chuva. Ela foi levando
e ao longo do tempo aquele solo não resistiu e acabou abrindo. Vamos lá para uma questão sobre isso, né? Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos em relação à vida humana. Esse é o nosso objetivo. Então, o esquema representa o processo de erosão em encosta, que prática realizada por um agricultor pode resultar em aceleração desse processo. Plantio direto. Então, tu tem aqui, antes de eu ir para as questões, tu tem aqui uma imagem que diz, que está perguntando o que eu fizer aqui, o que eu posso fazer para aumentar, para acelerar o processo de erosão. Tu tá vendo que é erosão, ó, que tem uma bossoroca, tem também conhecido como bossoroca, né? O nível da água, sulcos ou ravinas, ele dá a mesma nomenclatura, que é bem pequenininho, ó. Aí já a bossoroca, bem maior, ó o buraco, o estrago. E ele tá perguntando pra gente, o que eu faço aqui que pode aumentar essa erosão, que é esses processos aqui que a gente tá vendo, né? Tudo isso aqui é erosão. Então, o plantio direto, eu plantar aqui diretamente, vai aumentar. A associação de culturas, que é eu plantar uma coisa e depois eu plantar outra. Um mês eu planto feijão num canto, no outro mês eu faço essa associação para aumentar alguns nutrientes do solo. Tudo isso é positivo, tá? Inclusive, a gente vai ver mais à frente. Implantação de curvas de nível, aração do solo do topo do vale ou terraceamento da propriedade. Então, tu tem que conhecer todas essas técnicas, que é o que a gente vai ver, né? Por isso que eu estou demonstrando a importância disso para vocês. E tu tem que encontrar aqui um único negativo. O único negativo, pessoal, é a aração do solo do topo do vale. Eu vim aqui no topo do vale, que é aqui, em cima, e eu pegar e arar. O que é arar? É abrir o solo. Imagine aí, tu abrir o solo, tu vai mexer nesse solo. Então, isso vai aumentar a possibilidade dele desabar, dele ocorrer a erosão, né? A aração é positiva porque ela vai mexer com os nutrientes, mas ela é negativa quando eu faço em uma área que já é propícia para a erosão. Entenderam? Então, por isso que é o item D. Mas tenham calma que a gente vai ver agora todos os processos mais na frente na nossa próxima aula.